Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao blog e ao canal da Cavalcante Treinamentos e vamos dar continuidade ao curso de PFSense. O assunto de hoje é DMZ, Zona Desmilitarizada. Uma DMZ é simplesmente um segmento de rede onde você utiliza para disponibilizar serviços que precisam ser acessados através de redes externas, por exemplo, a internet. Nesse diagrama aqui, perceba que você tem aqui esse segmento aqui da rede interna e você possui também agora esse segmento aqui que eu vou chamar de DMZ, tá? Então, nesse segmento eu vou disponibilizar os serviços que precisam ser acessados por pessoas que venham da internet, certo? Então, DMZ não tem nenhum misticismo sobre o DMZ, é simplesmente mais um segmento da rede. No caso do PFSense, você adiciona mais uma placa de rede nele, e aí você pode ligar um switch nessa placa de rede, e nesse segmento aqui você coloca as máquinas que precisam ser acessadas pela internet. Vamos ver um pouquinho de teoria para vocês estarem aí bem fundamentado quando alguém perguntar algo sobre DMZ. Os principais serviços que geralmente são dispostos na DMZ são o servidor www, que é o que serve páginas para a internet. Obviamente, o que vai estar na DMZ é o servidor do seu site público, né, da sua intranet, não tem necessidade de estar na DMZ. O teu servidor de correio eletrônico público, servidor de DNS público, servidores de transferências de arquivos que também sejam acessados por pessoas de redes externas. Muitas vezes o seu elemento que faz o túnel VPN, que é um assunto que a gente vai explorar um pouco mais. E, obviamente, cada empresa vai ter as suas necessidades específicas, tá? Então, entre outros. Uma coisa importante, por padrão, no PFSense, as estações da rede interna podem acessar os serviços da DMZ. Então, isso aqui pode, ó, deixa eu só apagar um pouquinho aqui dessas setas. Por padrão, as pessoas que estão aqui na rede interna podem acessar as máquinas da DMZ. Por padrão, você pode mudar isso. Mas o contrário não pode, tá? E é importante que não possa. Se tiver alguma situação que você queira que a máquina da DMZ inicie uma comunicação com a rede interna, você deve fazer uma regra de NAT aqui para isso. Desculpa, uma regra de Firewall permitindo isso. Não tem nada a ver com NAT. Então é isso que está dizendo aqui. Então DMZ é simplesmente mais um segmento. Agora vamos à prática. Como vai ser a nossa prática? Nós temos aqui esse PFSense, que em todas as videoaulas ele só esteve com esse segmento e esse aqui. Só teve com esses dois segmentos. Rede externa e interna. Então a gente precisa criar esse segmento aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou adicionar uma nova placa de rede no PFSense. E eu vou instalar um outro servidor para a gente fazer o nosso lab aqui, que vai ser um servidor web. Eu vou instalar ele e vou colocar a placa de rede dele no segmento da DMZ. E o teste é o seguinte, é fazer com que essa máquina aqui da rede externa possa acessar esse servidor web externo da DMZ e que uma máquina da rede interna também acesse o servidor web. Então, para isso, aqui no VirtualBox, eu vou usar um PFSense, fazendo o papel do Firewall, o Windows 7, esse carinha aqui, que vai fazer o papel da rede interna. Eu vou usar uma máquina Linux, Ubuntu, que vai fazer o papel do servidor web. E eu vou usar também
uma máquina que vai ser essa máquina aqui onde eu estou apresentando, que vai fazer o papel da máquina que vem da internet, que vai tentar o acesso. Então vão ser 1, 2, 3, 4 máquinas, sendo que no meu caso aqui, essa máquina é uma máquina real. Então vamos aqui no VirtualBox. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Venho aqui no File PFSense. Quem não sabe instalar ainda, verifique as primeiras aulas. Vou aqui em rede, eu já tenho adaptador 1, adaptador 2, vou botar agora o adaptador 3. Vou marcar aqui e vou botar em rede interna. O nome eu vou botar DMZ-matriz. Só isso que tem de novo. Aqui no Windows 7 não tem nada de novo em relação às outras aulas. Em rede, eu vou habilitar rede interna e LAN matriz. Essa LAN matriz, voltando aqui no PFSense, ela está relacionada ao adaptador 2, tá? O adaptador 2 é rede interna LAN matriz. E o adaptador 1 do PFSense é a modo bridge. No caso aqui, que é para que ele pegue um endereço IP na interface WAN dele. Agora, no Ubuntu, eu vou vir aqui em configurações, em rede, vou usar só uma placa de rede, que vai ser rede interna DMZ-matriz. Com essa configuração, eu consigo fazer com que o Ubuntu, que é esse cara aqui, que vai ser o servidor web, esteja na mesma rede da interface do PFSense DMZ, matriz, né? Faço com que o Windows, que é essa máquina aqui, esteja na mesma rede dessa interface aqui do PFSense, que é a LAN matriz, e essa minha interface aqui é em modo bridge, que pega um endereço IP, que se fosse numa situação prática, em produção de uma empresa, em geral seria um IP público, e não um IP privado, como está aqui. E aqui é a minha máquina física que consegue chegar nessa interface aqui, mas não consegue chegar nas demais. Então, beleza. O que a gente vai precisar aqui em nossa prática? Vamos precisar criar uma interface. Primeiro, colocar a interface no PFSense. Se fosse numa situação de uma máquina física, você iria adicionar essa interface de rede. Depois que você fizer isso, você tem que criar a interface DMZ e configurar lá no PFSense. Então a gente vai começar a fazer isso. Vamos fazer esse passo a passo. Então vamos ver aqui abrir aqui o PFSense. O PFSense está com IP na WAN 192.6806 e na LAN 192.6811, que é o padrão. Vamos abrir aqui o Windows 7. Essa máquina aqui está configurada. Vamos só dar uma olhadinha aqui para a gente ter certeza. Vamos dar uma olhadinha na placa de rede. Se ela está estática ou está dinâmico. Vamos lá no IPv4. Ela está com o endereço IP estático, 92.168.1.200. Tá? Apontando o gateway padrão para o PFSense e o servidor DNS para o PFSense também. 92.168.1.200. Quem é essa máquina aqui nesse diagrama? É essa aqui. Então vamos botar aqui para a gente não se perder. 92.168.1.200. Essa máquina aqui. Beleza. Dessa máquina aqui eu vou acessar o PFSense. Então vamos nela, abrir aqui o Chrome. Então abrimos o PFSense, senha padrão, usuário admin, senha PFSense. Aqui é a primeira vez que ele está sendo aberto, né? Porque eu restaurei o padrão de fábrica. Vamos fazer essa configuração aqui inicial, que é bem rapidinho. Só dar Next nessas opções. Vou utilizar o nome padrão que ele colocou. Não vou perder muito tempo, porque o objetivo não é esse. Vou botar aqui o IP
do Google 888-8844. Aqui eu vou botar o servidor de tempo a.ntp.br, configurar o time zone para América São Paulo. Isso tudo tem uma aula explicando com detalhes. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. América São Paulo, aqui. Vamos dar Next. A interface WAN eu vou deixar no modo DHCP mesmo, então não preciso fazer. A única mudança que eu vou fazer aqui, como estou fazendo teste em rede interna, eu vou desmarcar aqui no finalzinho esses dois bloqueios para tráfegos que venham da rede interna ou de redes que não tenham sido ainda alocadas por esse órgão chamado IANA. Vou desmarcar. Na LAN eu vou deixar o IP normal, padrão. A senha eu vou deixar a mesma também, tá? Que é pfSense. Agora é só recarregar, fazer um reload e começar a configurar. Beleza. Agora a gente pode vir aqui, ó, em interfaces e fazer um assign, porque só tem a LAN e o WAN. Eu tenho que botar DMZ. Perceba que aqui tem, ó, portas disponíveis. A gente verifica que tem mais uma interface disponível. Vou mandar adicionar. Quando eu faço isso, já aparece aqui essa interface, OPT1. Só que fica muito estranho esse nome. Então vamos botar aqui DMZ e vamos habilitar a interface. Vamos configurar o IP estático dessa interface de acordo com o que a gente definiu aqui. 172, cadê aqui, ó? 172.17.01 vai ser o IP dessa interface. 172.17.01. Não vamos configurar nenhum gateway, não há necessidade. Vamos colocar aqui a máscara /24 dessa rede e aqui já está desmarcado. Salvamos e aplicamos. Enquanto está aplicando aqui, vamos dar uma olhada no nosso passo a passo. Primeira coisa, criar a interface DMZ e configurar. Isso a gente já fez. Configurar o IP do servidor web da DMZ. Então vamos para esse passo agora. Só para confirmar, aqui já acabou. Se você vir aqui, você tem DMZ, LAN e WAN. Bem perfeitinho. Aqui na primeira tela você também vê o WAN, LAN e DMZ com seus endereços IPs. Então agora vamos abrir a máquina Linux. No meu caso eu estou usando o Ubuntu 14 Desktop para teste. Então aqui está a máquina Linux. O que a gente precisa fazer? Configurar o endereço IP dessa máquina. Qual vai ser o endereço IP? O endereço, deixa eu fechar aqui. O endereço IP vai ser 172.17.011, que é o IP do servidor no nosso laboratório. Então vamos lá. Vamos aqui no dash, digitar terminal e vamos configurar o endereço IP. Vamos, aqui ele entra com o usuário normal, né, sem privilégios, dá um sudo, bota a senha do usuário. E agora vamos editar o arquivo etc network interface. E temos que fazer isso aqui. Como temos só uma placa de rede, ela vai ser ETH0. A gente tem que botar auto ETH0 e face de interface ETH0 endereço estático, e o que a gente vai definir, endereço 172.17.011, netmask 255.255.0. O gateway é o endereço IP da interface do pfSense na DMZ, e o name servers vai ser o endereço IP do pfSense. Só isso. Dá um Ctrl X, se estiver usando o Nano como eu, dá um SYN ou IS, né, ou Y, e salva.
Aí agora você tem que conseguir pingar aquele endereço da interface do pfSense 172.17.0.1. Pode ver que a gente não está conseguindo pingar. Então a gente precisa dar continuidade ao nosso exercício. Então, configuramos o IP já do servidor web da DMZ. Uma coisa importante, quando você configurar, faça isso aqui, ó. Faça um ifdown eth0 para você, como se fosse fazer botar offline a interface. Depois faz um if-app eth0, que ele vai pegar todas as configurações que você definiu. Agora, a gente precisa configurar um alias para o servidor web da DMZ. Então vamos fazer isso. Aonde? Lá no pfSense. Aqui. Firewall, alias, um alias de IP. Vou botar o web-server. Só que aqui na frente eu vou escrever DMZ para me facilitar. DMZ Web Server é o nome. Servidor Web Ubuntu. Um exemplo, né, de descrição. O tipo é host, eu vou botar o IP dele. 172.17.0.11. E vou mandar salvar. Então temos DMZ Web Service, o valor. Na descrição, vamos mandar aplicar. O próximo passo é definir regras na interface DMZ para permitir ping, DNS, HTTP e HTTPS, para que aquele servidor web consiga pingar o firewall para saber se a configuração está ok e para que eu consiga instalar o servidor web lá naquela máquina Ubuntu. Então vamos fazer isso. Como é que faz? Vem aqui em Firewall, Regras. Agora aparece aqui DMZ. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma regra aqui, uma regra de permissão, tipo protocolo, eu vou botar o primeiro ICMP. Então eu vou permitir ICMP de qualquer tipo, onde a origem seja o servidor, aquele servidor lá web, DMZ Web Server. E o destino seja o one, vamos pegar aqui, DMZ address. Então só pode pingar para o servidor da DMZ. É isso que eu estou dizendo aqui. Estou sendo bem restrito, né? Restringindo bastante. Vamos botar aqui uma regra, permite ping, e vamos salvar. Vamos aplicar e vamos ver se a gente consegue pingar já aqui no servidor. Então está pingando normalmente 172.17.0.1, mas se você tentar pingar, por exemplo, o Google, não vai rolar, tá? Já vou adiantando que não vai funcionar, porque eu não consigo nem resolver o nome do Google, porque eu não permiti ainda o DNS. Então eu vou ter que permitir o DNS também. Ainda assim não vai rolar, por conta que eu não estou permitindo ping. Mas vamos lá agora permitir o DNS. A gente pode aproveitar essa regra aqui, ó, fazer um clone dela, aqui um copy, e a gente vem aqui, a única coisa que a gente troca, a gente bota o protocolo UDP, porque é só consulta de DNS, já está aqui de quem, DMZ Web Server, aí para quem, a gente pode deixar aqui N, qualquer um, né? E a gente pode fazer aqui na porta o DNS, ou seja, permito qualquer servidor DNS. A gente pode fazer até um pouquinho melhor. O que acontece? As máquinas da DMZ não podem falar com as máquinas da rede interna, salvo eu queira. Em geral eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma negação. Pode, em vez de ser N, eu vou botar pode para qualquer rede que não seja a rede interna, que é a LANet. Isso aqui nega, né? Faz uma inversão na sua regra. Então, em vez de ser pode para LANet,
significa pode para qualquer rede que não seja a sua rede interna na porta 53. Então vou botar aqui, ó, permite DNS. Vamos salvar e aplicar. A gente vai dando uma olhadinha, sempre é importante. Perceba aqui que deu nome desconhecido. Agora, se a gente fizer, a gente não consegue dar ping porque a gente não permitiu pingar para a rede externa. Mas a gente já vê a resolução de nomes aqui, que é isso que a gente quer. Bom, seguindo a ordem aqui, agora eu vou permitir HTTP e HTTPS para que a gente possa instalar o servidor web nessa máquina. Vamos fazer uma nova cópia. Copy. E vamos aqui no lugar do protocolo C ICMP, vamos botar TCP. O servidor é o DMZ Web Server mesmo. O destino, vamos fazer a mesma coisa. Pode para qualquer um que não seja a rede interna, a LANet, na porta HTTP. Permite HTTP. E vamos salvar. Então já temos aqui, permite HTTP, permite DNS, e essa aqui que permite o ping. Então vamos fazer uma cópia aqui do HTTP para permitir HTTPS. Então é uma cópia idêntica. Vamos aqui permitir HTTPS e só alterar a descrição. Permite HTTPS, save. Vamos aplicar. Então, as máquinas da DMZ podem, na verdade, só o DMZ Web Server, né? Só aquele servidor, pode pingar, pode acessar o DNS e pode fazer acesso à porta 80 e 443, menos para as máquinas da rede interna. Tá vendo? LANet tem uma exclamação que quer dizer menos para LANet. Bom, então vamos aqui no servidor web e vamos ver se a gente consegue já fazer um apt-get update para atualizar a lista de pacotes. Está atualizando normalmente por conta daquelas regras que a gente criou, né? Se não tivesse feito, não iria funcionar. Após essa atualização, agora a gente está nesse passo aqui, ó. Já definimos as regras, a gente vai instalar o servidor web. Fez a atualização com a apt-get update, agora vamos instalar um servidor web aqui, ó. apt-get install Apache 2, um servidor web mais usado no mundo. Ele vai instalar o servidor web, talvez dependendo da sua conexão demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acredito que aqui vai ser bem rapidinho. Já instalou, está só restartando o web server Apache e já acabou, bem rapidinho, né? Para a gente saber se está legal, a gente pode vir aqui no próprio Firefox da máquina que está fazendo o papel de servidor e tentar acessar a página, vamos dizer assim, de boas-vindas que o servidor instala. Então aqui no Firefox, basta a gente jogar aqui, ó, localhost, que ele vai tentar fazer o acesso na porta 80 de algum serviço que esteja rodando. Então se vir isso aqui, ó, Apache 2 Ubuntu, página padrão, default page, quer dizer que o servidor está instalado e você conseguiu acessar ele via o serviço. Bom, então a gente sabe que está instalado, vamos fechar. Vamos aqui no browser da máquina que está fazendo esse papelzinho aqui da rede interna, e em tese ela deve conseguir acessar também através do IP 172.17.0.11, porque a máquina da rede interna tem acesso sempre às máquinas da DMZ. Por outro lado, vamos pegar aqui a minha máquina real, que está fazendo o papel da máquina que vem da internet, e vamos ver se ela consegue acessar. Em tese, não é para conseguir. E para isso, para que seja possível depois, a gente vai fazer um NAT do tipo 1 para 1. Então vamos só guardar aqui. Aqui a gente bota então 72.17.0.11 e vai ficar aqui tentando e não vai chegar nunca nesse IP, porque esse IP ele não é alcançável pelas máquinas da internet, que é nessa simulação
representa esse meu notebook. Bom, eu estou botando o IP aqui porque é um teste, é um laboratório. Obviamente, numa situação real, a gente vai botar isso num servidor DNS, que vai ser uma das aulas que eu vou ensinar posteriormente. Então, não funcionou. O que a gente faz para que as pessoas da internet acessem meu servidor web na DMZ? A gente vai adicionar um VIP do tipo Proxy ARP, configurar um NAT 1 para 1, adicionar uma regra na WAN para permitir esse acesso, e aí a gente testa. Isso tudo é muito fácil de fazer. Vamos lá no pfSense. Vamos primeiro adicionar um IP virtual do tipo Proxy ARP, tá? Que cabe bem para esse cenário. Esse IP, eu vou dizer que essa máquina para o mundo externo vai ter o nome 192, o IP, né, vai ser chamada pelo IP 192.168.0. Vamos botar aqui 192.168.0.253, por exemplo. 250, tá? Para ficar um número mais fechado. 250. Obviamente que esse VIP aqui tem que estar relacionado com a sua interface pública, né? Aqui, ó, 92.168.0.6 e meu VIP é o 92.168.0.250, faz parte da mesma rede. Vamos imaginar que eu tenha esse endereço, né? Que eu tenha recebido esse endereço do meu provedor de internet. Aqui no exemplo é um endereço privado, mas na vida real seria um endereço público. A gente pode fazer um port forward, como a gente já viu em outras aulas, mas eu quero fazer um NAT 1 para 1. Então vamos... Essa máquina da DMZ ela vai ser alcançável através desse IP público. Então vou botar aqui, ó, VIP Server Web DMZ. Tá, só isso, ele está associado à interface WAN. Vamos salvar. Temos que anotar isso, 92.168.0.250. Então agora a gente faz a regra de NAT 1 para 1. Vemos aqui em File NAT 1 para 1 e adicionamos. Na interface WAN, qual vai ser o endereço que as pessoas devem digitar ou o DNS resolver? 92.168.0.250, o endereço externo. Qual é o host interno que deve ser enviado essa informação? DMZ servidor web, tá? DMZ servidor web. Isso a gente já fez um alias. O destination a gente vai deixar N. A gente está dizendo o seguinte: se vir algo para esse IP, manda para essa máquina aqui. Esse é a representação do que a gente está fazendo. Depende do cabeçalho, do endereço de destino do cabeçalho. A descrição a gente pode botar aqui, NAT 1 para 1 para o servidor web server, para o servidor web da DMZ, um exemplo, tá? O resto você pode deixar o padrão sem problema algum. Vamos salvar. DMZ servidor web não é um endereço interno válido. Ou seja, no caso aqui, ele não está aceitando o meu alias. Das duas, umas. Eu estou botando o alias errado. Chama DMZ Web Server. Então vamos fazer de novo. A regra de NAT 1 para 1. Na interface WAN, o IP é o 92.168.0.250, que é o VIP. O alias aqui é o DMZ-Web Server. E a descrição é NAT 1 para 1 para o servidor web da DMZ. Beleza, vamos salvar. Ele não está aceitando o alias, pode ser algum bugzinho ou nessa tela aqui ele não aceita alias mesmo. Então, se ele não está aceitando o alias, não vamos brigar com ele, né, por causa disso. Vamos botar aqui o IP do servidor interno, 172
172.168.17.011. Tá? Depois eu posso ver por qual motivo ele não está aceitando o alias, pois deveria aceitar. 172.17.011, vamos salvar e vamos aplicar. Perfeito, criamos a regra de NAT, que quando as pessoas digitarem 92.168.0.250, vão ser redirecionados para 172.17.011, que é o nosso web server. Vamos agora aqui em File, Regras, e fazer uma regra na WAN, permitindo que as pessoas de fora possam acessar o nosso servidor na DMZ. Então, a regra é aqui na WAN mesmo, add a regra de PAS, interface WAN, endereço PV4, TCP, origem qualquer uma, destino, se for para o DMZ Web Server, na porta 80, tá? Vamos botar por enquanto só a porta 80. Eu vou aceitar. Permite acesso ao servidor web da DMZ. Salvar e aplicar. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso passo a passo. Adicionar VIP Proxy ARP, já fiz. Configurar a NAT 1 para 1, fizemos. Adicionar regra na WAN para permitir o acesso, fizemos também. Então só faltou testar. Então agora vamos fechar isso aqui. Vamos aqui no browser da máquina que está vindo aqui da internet, que é essa máquina aqui, que está fazendo esse papel, né? Está simulando isso. E quando eu colocar 192.168.0.250, que foi o VIP que eu criei, ela deve acessar a página web do servidor web. Então o que aconteceu? Quando eu botei 192.168.0.250, vamos pegar aqui o diagrama, quando eu vim por aqui e botei o 92.168.0.250, aqui tem um endereço IP virtual. Então, bateu nesse endereço IP virtual e aí verificou-se que esse endereço IP virtual, na verdade, tinha uma regra de NAT que direcionava ele para esse IP aqui, para esse IP, mas para ele chegar nesse IP, deveria ter uma regra de firewall na interface WAN, dizendo que isso era permitido. E foi isso, na verdade, que fizemos com esses passos aqui. Então foram vários passos para que a gente conseguisse colocar uma máquina na DMZ. Agora, o fato que independente de você botar uma ou 1000 máquinas, vão ser sempre esses passos de forma repetida. Então, eu espero aí que vocês tenham entendido como funciona a questão da DMZ, como eu coloco uma máquina lá e faço um NAT para que as pessoas tenham acesso, as pessoas da rede externa, haja vista que a rede interna, por padrão, já tem esse acesso, a não ser que você tire. Eu peço a vocês o seguinte, eu estou colocando vídeos frequentemente e possa ser que vocês não recebam o comunicado porque o YouTube não enviou, seja lá por qual motivo for. Então eu peço a vocês que entrem aqui no blog da Cavalcante Treinamentos e aqui no canto direito você tem um formuláriozinho que é de aluno VIP, que vocês coloquem aqui seu nome, seu e-mail, obviamente se vocês desejarem, as suas áreas, data de nascimento, áreas de interesse, e envie, porque aí eu fico com o e-mail de vocês e sempre que eu postar algo novo ou for fazer algum sorteio de um livro, fazer um sorteio de algum voucher para alguma certificação, para algum curso, eu tenho o e-mail de vocês. Bom, espero que tenha ficado aí bem entendido. Desejo a todos sucesso na vida pessoal e profissional e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.